pessoal, eu sou a Babi e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer ranqueando do novo álbum da Demi Lovato, que eu vou ter que ler aqui que eu não decorei o nome até hoje. It's Not That Deep, que ela lançou na última sexta-feira, dia 24 de outubro. Eu ia falar ontem, mas é porque eu tô gravando esse vídeo um dia depois do lançamento do álbum. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos e de cantores pra mim fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários o ranking de vocês desse álbum da Demi Lovato. Inclusive, eu acho que esse é o primeiro álbum da Demi Lovato que não tem uma música que eu não goste. Porque, geralmente, não só da Demi Lovato, mas de outros artistas que eu acompanho, sempre tenho pelo menos uma música em cada álbum que eu não gosto. No caso deste álbum, eu gostei de todas. Todas são... Inclusive, foi muito difícil fazer esse ranqueando, porque eu gostei de todas as músicas, tanto que a que tá em último lugar eu queria ter colocado ela mais pra cima, mas por causa de outras músicas eu não consegui, mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. Inclusive, né, a Demi Lovato até falou em alguma entrevista antes do álbum ser lançado que esse álbum teria músicas mais dançantes. Realmente esse álbum tem muita música dançante, acho que foi por isso até que eu gostei tanto desse álbum, porque eu gosto muito de músicas agitadas, e essa música é muito agitada, inclusive... É porque agora esse álbum é a volta da Demi Lovato pro pop, né? Agora ela voltou, porque ela tinha ido pro rock, agora ela voltou pro pop. Inclusive, eu achei que esse álbum tá meio que um pop eletrônico. As músicas são bem no estilo de eletrônica. E olha que eu não sou muito fã de eletrônico, mas eu gostei bastante desse álbum e das músicas dele também. Tanto que foi difícil fazer o ranqueando. Acho que o primeiro e segundo lugar não tanto, porque eu já tinha decidido. Mas as outras posições foi bem difícil, tanto que eu tive que ouvir o álbum acho que umas 2 ou 3 vezes para poder decidir cada posição. Mas é aquilo, essas músicas estão nessas posições hoje. Daqui umas 2 semanas, esse ranqueado vai estar totalmente diferente, porque o álbum acabou de sair, literalmente. Né? Tem 2 dias que o álbum saiu, né? Quando esse vídeo sair, vai ter 2 dias que o álbum saiu. Então, hoje tá assim essas músicas, mas daqui a uma semana... Acho que se bobear, daqui a uns 2, 3 dias já mudou totalmente. Acho que só o primeiro lugar que não. Porque desde que eu ouvi a música do primeiro lugar, ela já é minha favorita do álbum todo. Inclusive a Demi Lovato também, antes do álbum lançar, ela deu uma entrevista e ela falou que teria pelo menos uma música do álbum que seria mais lenta. E realmente tem uma única música desse álbum que é mais lenta comparada com as outras, mas nem por isso eu não gostei dessa música. Tanto que essa música é o que eu vou falar agora. Mas eu tenho coisa pra falar sobre ela, então eu vou falar quando eu for falar do ranqueando. Que no caso eu já vou começar agora. E o álbum tem 11 músicas. Que no caso, em 11º lugar, tá a música Ghost, que é a música mais lenta, né? Que ela falou que ia ter no álbum. E eu queria ter colocado ela mais pra cima. Mas por causa das outras músicas que eu gostei mais do que Ghost, eu tive que descer com ela. Mas eu acho que hoje ela tá em último lugar. Daqui uns 2, 3 dias eu acho que ela sobe de posição, porque eu gostei muito dessa música, apesar de ela ser lenta. E eu queria ter colocado ela mais pra cima, eu cheguei a colocar em décimo lugar, só que eu tive que descer por causa de outras músicas. Inclusive, quando eu vi o álbum pela primeira vez que eu fiz o ranqueando, tava de um jeito, quando eu ouvi a segunda vez já mudou totalmente. Acho que só o primeiro e segundo lugar que não. Mas essa música eu queria ter colocado mais pra cima, mas não deu. Mas eu amei essa música. Mesmo ela estando em último lugar, mas eu amei essa música. Mesmo ela sendo lenta também. Em 10º lugar, tem uma música que eu cheguei a colocar acho que em 7º lugar, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi. Só que ouvindo uma segunda vez eu percebi que eu gostei dessa música, mas comparado com outras, eu gostei de outras mais do que ela. Por isso que ela tá em 10º lugar. Que no caso é a música In My Head. Inclusive, se eu não me engano, eu acho que agora eu vou confundir muito essa música com a música da Ariana Grande. Porque a Ariana Grande também tem uma música chamada In My Head. Eu acho que eu vou confundir muito essas duas. Não porque elas são parecidas, mas por causa do nome. E eu gostei muito dessa música. Como eu falei, eu cheguei a colocar ela em 7º lugar. Mas eu tive que descer ela por causa de outras músicas. Mas eu amei essa música.
Em nono lugar tá uma música que eu cheguei a colocar em último lugar. Que eu tinha gostado dela, mas não tanto. Mas quando eu ouvi uma segunda e uma terceira vez, eu percebi que eu gostei muito dessa música. Que no caso, em nono lugar tá a música Frankie. Eu cheguei a colocar ela em último, porque eu não tinha gostado da primeira vez que eu ouvi ela. Só que eu acabei, quando eu fui ouvir a segunda e a terceira vez, eu percebi que eu gostei muito dessa música e por causa disso ela subiu. Só que comparado com outras, eu gosto mais de outras do que dela, por isso que ela tá em nono lugar. Em oitavo lugar tá uma música que eu cheguei a colocar, acho que em 10º lugar, porque eu tinha gostado dela, mas comparado com outras eu tinha gostado menos. Só que ouvindo as outras 2 vezes que eu ouvi, eu percebi que eu gostei muito dessa música, tanto que ela tá acima de Frankie. Eu fiquei na dúvida se eu ia pôr ela ou Frankie no oitavo lugar, mas eu percebi que eu gosto mais dela do que de Frankie. Que no caso, em oitavo lugar, tá a música Say It. Eu amei essa música. Essa música é um pouquinho mais lenta comparada com outras do álbum, mas acho que ela não é tão mais... ela é mais agitada do que Ghost, mas ela é mais lenta do que Frankie in My Head. Mas eu amei essa música e pra mim eu acho que eu gostei mais dela do que de Frankie, por isso que ela tá acima de Frankie. Em 7º lugar tá o último single, se eu não me engano, ou penúltimo, porque eu lembrei agora que a Demi Lovato lançou uma versão ao vivo de uma das músicas desse álbum que tá lá pra cima. Mas essa música foi o último clipe dela, assim, antes do álbum ser lançado. Que no caso, em 7º lugar tá a música Kiss, que a primeira vez que eu ouvi essa música, eu não gostei dela. O clipe dela não é meu favorito. Eu gostei muito do clipe, mas não é um dos meus favoritos desse álbum. Mas eu lembro que quando eu ouvi, eu não gostei da música. Mas hoje em dia eu já sou viciada nessa música. Só que pra mim ela desceu por causa que eu gosto mais de outras músicas do que dela. Por isso que eu coloquei ela em 7º lugar. Mas hoje em dia eu amo essa música. Mas quando essa música lançou, eu não gostei dela de início, assim. Depois que eu comecei a gostar. Em 6º lugar, como eu falei, a Demi Lovato, no dia que o álbum lançou, ela lançou uma versão ao vivo de uma música que é essa que eu vou falar agora. Que no caso, em 6º lugar tem a música Let You Go. Que inclusive, essa aqui tá em quinto e a que tá em quarto, foi muito difícil decidir qual das 3 eu tinha gostado mais. Foi muito difícil pra fazer o top 5 por isso. Porque eu gostei muito dessa música, inclusive eu tinha colocado Kiss em 5º lugar, se eu não me engano, 5º, 4º lugar. Só que eu percebi que essas 3 músicas que estão de quarto a sexto, eu gostei muito. Inclusive, como eu falei, foi muito difícil decidir qual das 3 eu gostei mais. E acabou que eu percebi que eu gosto mais das outras 2 do que de Let You Go. Mas eu amei essa música, inclusive, hoje em dia ela tá em quinto, mas acho que mais depois de ouvir mais esse álbum, eu acho que ela possa virar um quarto, quinto, se não 3º lugar. Acho que talvez até 2º, porque hoje em dia eu acho que eu vou até enjoar, daqui a um tempo eu vou até enjoar do 2º lugar, porque hoje em dia eu sou muito viciada na que tá em 2º lugar. Mas hoje em dia ela tá em 6º lugar, porque pra mim ela não supera a que tá de primeiro a quinto. Em 5º lugar tá uma música que eu gostei muito, como eu falei, eu percebi que ouvindo pela segunda e terceira vez, eu percebi que eu gostei muito dessa música, mais do que Let You Go, por isso que ela tá acima, que no caso, em 5º lugar tá a música Sorry to Myself. Eu amei essa música, só pra mim ela não supera a que tá de primeira a quarto, por isso que ela tá em 5º lugar. E eu acho que eu cheguei a colocar ela em 7º lugar, 6º ou 7º lugar na primeira vez que eu ouvi, mas ouvindo uma segunda ou terceira vez eu percebi que eu gostei muito dessa música. Por isso que ela tá em 5º lugar. Mas ela não se compara pra mim que tá de primeiro a primeira a quarta. Em 4º lugar, tá uma música que, como eu falei, eu fiquei na dúvida entre essas 3 músicas, né? Do 4º, 5º e 6º lugar. E eu acho que entre as 3, a que eu menos tinha gostado tinha sido ela. Tanto que eu tinha colocado ela mais pra baixo comparado com as outras 3. Só que ouvindo a segunda e a terceira vez, eu percebi que eu gosto mais dela do que das outras 2. Que no caso é em quarto lugar tá a música Little Bit. Eu amei essa música. Só que pra mim ela não supera que tá em 3º. Porque assim, desde a primeira vez que eu ouvi o álbum, eu já tinha decidido o 3º lugar. Porque o 3º lugar, essa foi a música que eu mais gostei. Inclusive ela é a minha favorita, sem ser de single. Porque essa música, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não virou single. Pelo menos não que eu tenha visto. Mas eu amei a música Little Bit, mas ela não supera pra mim o top 3. Por isso que ela tá em 4º lugar. Que no caso, como eu falei, essa música do 3º lugar, ela é minha favorita sem ser de single. Desde a primeira vez que eu vi que eu amei essa música.
Que no caso, em terceiro lugar, tá a música Before I Knew You. Eu acho que assim se fala o nome dessa música. Eu amei essa música desde que eu ouvi ela a primeira vez. E tanto que quando eu ouvi o álbum pela segunda e terceira vez, ela continuou saindo no terceiro lugar, porque pra mim ela não supera o primeiro e o segundo lugar, mas eu acho que daqui a um tempo essa música pode só virar o segundo lugar. Ou é ela ou é as outras, né? Mas, porque, como eu falei, foi muito difícil fazer as outras posições. Mas essa foi uma das músicas que eu mais gostei do álbum, sem ser de single. E ela é a minha favorita, por isso que ela só não supera em primeiro e segundo lugar, por isso que ela tá em terceiro. Em segundo lugar tá a primeira música que a Demi Lovato lançou, que foi quando ela voltou pro pop, e foi a primeira música single desse álbum, que é a música Fast. Eu amo essa música. Assim, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu não amei muito essa música. Tanto que quando eu ouvi, porque como eu falei, esse álbum, ele tem uma pegada um pouquinho eletrônica, né? Um pop eletrônico. E eu não sou muito fã de música eletrônica. Então, quando eu ouvi essa música a primeira vez, eu não gostei tanto. O clipe dela não é um dos meus favoritos, mas eu amei essa música hoje em dia. Porque acho que depois que eu ouvi essa música pela primeira vez, eu comecei a gostar mais dela depois que eu fui ouvindo várias vezes. Tanto que, eu acho que, não lembro se foi quando saiu o primeiro ranqueando dos álbuns da Demi, porque esse ano eu fiz o ranqueando de todos os álbuns da Demi Lovato. Inclusive, eu vou até deixar uma playlist aqui com todos os vídeos que tem no canal da Demi Lovato, porque tem mais vídeos além dos ranqueando. E eu lembro que, eu não lembro se foi do Don't Forget ou do Here We Go Again que eu falei da música Fast, que foi bem na época que a Demi Lovato lançou essa música. E eu lembro que quando eu gravei aquele vídeo eu já gostava de Fast, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Fast eu não tinha gostado tanto. Por isso que ela só tá em segundo lugar hoje em dia, porque a que tá em primeiro é minha favorita desde que a Demi Lovato lançou. Mas hoje em dia eu amo essa música e até tô enjoando hoje em dia de tanto que eu já ouvi, mas é uma das músicas que eu mais gostei desse álbum foi essa. Só não espera pra mim a que tá em primeiro. Que no caso, em primeiro lugar, tá a minha música e clipe favorito desse álbum da Demi Lovato. Desde que ela lançou, eu sou viciada nessa música. O clipe dela eu amei, é o meu favorito entre os 3 que ela lançou. Eu não vi o de Let You Go, inclusive, porque eu acabei não tendo tempo pra ver, porque eu fui ouvir o ranking, não acabei não conseguindo ouvir as músicas ontem, porque eu tô gravando esse vídeo no dia 25, né? Eu não consegui ouvir as músicas ontem, no dia 24, e eu deixei pra ver hoje, e acabou que eu ainda não vi a Let You Go, que é a versão ao vivo. Mas as outras eu já tinha visto o clipe, e essa música é a minha favorita, e o clipe, eu amo o clipe dessa música, desde que eu ouvi ele pela primeira vez, que no caso, em primeiro lugar tá a música Here All Night. Eu amo essa música, principalmente porque ela é muito, como eu falei, eu acho que todo o álbum ele é muito agitado. Acho que uma outra música ali que é um pouquinho mais lenta, mas a maioria do álbum é agitado. E eu amei essa música, o clipe dela é meu favorito. E eu acho que, inclusive, como eu falei, as outras músicas, acho que com o passar do tempo, porque o álbum acabou de lançar, vão acabar mudando de posição. Essa eu acho que vai ser um pouco difícil de mudar de posição. Essa acho que vai ser a minha favorita pra sempre. Não pra sempre, mas algum dia eu vou enjoar dessa música. Mas por enquanto ela é a minha favorita desse álbum. Por enquanto vai ser bem difícil alguma outra superar essa música pra mim desse álbum. E no caso dessa música, né, Here or Night, eu sou viciada desde que a Demi Lovato lançou, porque eu não lembro se a Demi Lovato lançou essa música mês passado ou mês retrasado, porque essa e Fast foram as primeiras a ser lançadas. Tanto que Fast eu acho que lançou em agosto, setembro não, agosto, outubro. Agosto ou julho, eu não lembro agora, porque eu lembro que quando eu comecei os ranqueando dos álbuns da Demi, em agosto, ela já tinha lançado, eu não lembro se foi quando eu gravei o Here We Go Again ou Don't Forget, porque foi um dos 2 primeiros álbuns, tanto que eu falei dela em algum vídeo. Mas essas 2 músicas são as que eu mais sou viciada hoje em dia do álbum, a Here We Go Again e a Fast, tanto que elas são o primeiro e segundo lugar. Mas eu acho que, inclusive, tirando a Fast, acho que qualquer outra música não supera pra mim Here We Go Again. Porque acho que a Fast, algum dia eu vou acabar enjoando dessa música, de tanto que eu já ouvi ela. Então acho que alguma música consegue superar ela ainda. Porque como eu falei, esse álbum lançou tem pouco tempo, né? No caso, tem 2 dias quando esse vídeo sair. Então, como faz pouco tempo que o álbum lançou, acaba que eu não ouvi tanto as músicas ainda pra
pra mudar de posição, porque eu acho que até umas 2 semanas vai acabar mudando de posição essas músicas, de tanto que eu vou ouvir esse álbum. E eu acho que alguma possa superar Fast, mas Here All Night eu acho bem difícil de superar, porque ela é a minha favorita. Eu amo essa música e o clipe também. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranking dele ficou assim, eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, fez esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação. E deixa ideia de vídeos e de cantores pra fazer esse quadro aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo.